Chegou uma placa-mãe na bancada, respira fundo, olha aquela placa, tenta se familiarizar com aquela placa, veja se você encontra algo na internet. A internet está aí, pessoal, aberta para todos nós. Se você já conhece aquela arquitetura, se você já conhece aquela topologia, aí melhor ainda. Mas se você pegou um equipamento, se chegou um equipamento para você e você não conhece aquela arquitetura, você está achando estranho, vai na internet, procura um esquema, procura um board view. Ah, professor, não achei nada, nenhum nem outro. Procura ver os componentes daquela placa, porque com certeza, se você é técnico, se você já tem um treinamento naquela área, não é possível que você não conheça nada naquela placa. Que pelo menos você não consiga detectar aonde é o circuito do processador, aonde é o circuito da memória RAM, aonde é o circuito LVDS, aonde é o circuito de charge. Não é possível que você não consiga. Se você ainda se encontra nesse nível, você tem que fazer uma reciclagem no seu treinamento. Tá bom, gente? Mas uma placa-mãe não é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. Você técnico, você tem que estudar eletrônica. Você sabe que a placa-mãe... Vou pegar uma placa-mãe aqui. Licença aqui. Vou pegar essa plaquinha aqui bem antiguinha. Você sabe que a placa-mãe, ela trabalha com tensões DC, corrente contínua. Ela trabalha com corrente contínua. E para corrente contínua, você usa quem? Usa o multímetro. Nós testamos a placa-mãe com o multímetro. E o que é que existe? De que é formado, pessoal? Ou de que é formada uma placa-mãe? Os circuitos eletrônicos é formado pelo quê? São formados pelos componentes. Os circuitos, digamos assim, o circuito de entrada, um exemplo, o circuito de entrada da placa-mãe é formada por componentes. O circuito primário e secundário da placa-mãe, os setores, é formado por componentes semicondutores. E quem são esses semicondutores que são formados a placa-mãe? Vou colocar aqui para vocês. Vamos citar alguns deles. MOSFETs, transistores, o transistor bipolar. Você sabe como um MOSFET funciona? Você sabe como um transistor bipolar funciona? O que mais, gente? Resistor. É por isso que eu estou te dizendo. Não encare a placa como um bicho de 7 cabeças. O que mais, gente? Capacitores. O que mais? Indutores. O que mais, pessoal? A placa é formada diodos. Aí vem a família do diodo. Diodo Schottky, diodo Zener, o diodo comum, o diodo duplo. E aí vai. A base é essa, pessoal. A placa-mãe é formada por isso. Aí vem mais o que, gente? Fusíveis. Aí o que é que vem mais, pessoal? Cristais. Algumas placas, não são todas, entendeu? E também não é comum. Mas você pode pegar placas que você não vai enxergar o cristal, porque ele está embutido no chip. Outras o cristal está lá fora. Muitos componentes, pessoal, igual antigamente as placas de PC. Vocês lembram do gerador de frequência? Vocês lembram daquele chip grande? Isso já não existe mais nas placas, porque esse circuito ele já está incluso dentro do chipset. Hoje já vem as coisas mais acopladas. Mas se você estudou a tecnologia antiga, se você estudou as arquiteturas antigas, quando chegar as novas, você não vai se bater, você não vai ter tanta dificuldade. Você não pode enxergar uma arquitetura nova como um bicho de 7 cabeças. Porque você vai fazer uma retrospectiva do que você já estudou. Você mesmo vai dizer assim,
Não existe mais gerador de frequência. Por quê? Porque essa parte já está inclusa dentro do chip. Então são essas coisitas, pessoal, que vocês têm que ir desvendando, abrindo os olhos, abrindo a mente para não ficar perturbado. O que mais, gente? Nós temos os circuitos integrados. Que esses aí, pessoal, para que você possa entender, depende do datasheet. Que essa parte tem pegado muitos técnicos. E não só técnicos assim, até pessoas mais acima, professores. Então, porque ninguém, pessoal, ninguém vai olhar um CI de cara aqui. Ah, esse CI aqui, e já vai saber como é que ele funciona. Preste bem atenção, eu estou me referindo, ninguém, pessoal, vai pegar um CI, um circuito integrado, seja PWM, seja qualquer outro CI, e já vai saber de cara como ele funciona. Não tem como, pessoal. Já chama circuito integrado. Ou seja, é integrado naquela cápsula ali dentro milhares de transistores. Ali dentro existem milhares de portas lógicas, ali existem centenas de componentes ali dentro, gente. Então não tem como eu pegar aquele CI e dizer, ah, ele funciona assim, assim, assim. Não. Eu posso até suspeitar ou até dizer algo sobre aquele CI devido aos componentes que estão ao redor. Se tiver alguns MOSFETs próximos, eu posso dizer, ah, esse CI aí é responsável pela rede. Esse CI aí, ele é responsável em chavear tal os MOSFETs para poder levar uma tensão até tal setor. Mas dizer pino a pino, aí eu tenho que pegar o documento de datasheet para poder dizer o que cada pino faz. Pino que recebe, o pino que envia. Vocês estão entendendo? Então, aqui é um conhecimento à parte. E o que é que você usa para testar os semicondutores? O multímetro. Esses circuitos que eu estou falando chama-se circuito integrado. Tá? É diferente de um MOSFET, é diferente de um diodo, é diferente de um capacitor, é diferente de um indutor. Tá? Quando eu falo circuito integrado, é Super I/O, entendeu? Não é componente. Às vezes a gente fala assim, chama um Super I/O de componente. Não, Super I/O não é um componente. Super I/O é vários componentes em um encapsulamento. E todos esses componentes aqui vocês já conhecem. Vocês já conhecem. Agora o que vocês precisam entender é quando esses mesmos componentes, o diodo, o transistor, o MOSFET, eles estão em forma de circuito. É isso que vocês precisam agora entender o funcionamento disso. Porque uma coisa é você entender o funcionamento de um diodo sozinho. O diodo sozinho você sabe que ele conduz positivo ou negativo, mas não conduz, ele conduz diretamente, mas não conduz reversamente. Isso aí você sabe. Você sabe que o diodo, que o capacitor, em tensão contínua, ele não passa de um lado para o outro. Como é, pessoal, um comportamento do MOSFET em tensão contínua? Como é o comportamento de um transistor bipolar em tensão contínua? Como é o comportamento do resistor? Como é o comportamento do capacitor? Vocês sabem que o capacitor, gente, a tensão D em tensão contínua só chega até aqui em cima. A tensão contínua, a corrente contínua, ela não passa pelo capacitor. O diodo também é a mesma coisa. O diodo em tensão contínua, vocês sabem que o diodinho aqui, ó, ele chega a tensão aqui, ó, positiva, ele vai passar. Mas se chegar uma tensão aqui, ó, não vai passar para o outro lado aqui. Ele só conduz do anodo para o catodo. O que acontece com muita gente? O que acontece, gente, é que quando vocês pegam esses mesmos componentes, vocês começam a encontrar dificuldade na interpretação.
Por exemplo, o que é que vocês enxergam aqui nesse circuito? O que é que tem aqui nesse circuito aqui, gente? Vocês enxergam resistores. É assim que vocês têm que fazer análise, gente. O que me interessa é que aqui eu tenho um resistor de 100K, aqui eu tenho um capacitor, aqui eu tenho outro resistor, aqui eu tenho um MOSFET e aqui eu tenho outro resistor. E aqui eu tenho um sinal saindo. Aqui eu tenho um sinal em cima desse resistor, aqui eu tenho outro sinal de tensão aqui. Não é sinal, eu tenho uma tensão contínua aqui. Entendeu, gente, como é que se faz uma análise? Se você ficar tentando adivinhar esse circuito é tal, vocês vão se embolar todo. Vocês têm que olhar para o circuito e saber qual a finalidade desse circuito. O que é que ele está fazendo? Qual a função desse circuito? A função desse circuito é mandar essa tensão para frente. Essa tensão para frente, ó. Não me interessa o nome. Não me interessa se é PWRSW, não me interessa se é... Esses acrônimos não me interessam. O que me interessa é depois que eu pesquisar para onde é que ela vai. Aqui eu tenho um divisor de tensão. Como é isso, professor? É quando tem dois resistores ou mais ligados em série. Aqui eu tenho uma tensão, né, de VCC, que eu só vou saber de quanto é essa tensão se eu voltar lá atrás, está escrito VIN, mas o VIN aqui poderia ser 5 volts, o VIN poderia ser 12 volts, o VIN poderia ser 3 volts. Vocês entendem? E como é, professor, que eu vou saber quanto é VIN? Quando você volta lá no início, você vai pesquisando com seu aplicativo, pesquisando esse acrônimo aí de VIN e vai bater lá na tensão. Se bater lá na entrada da fonte, eu vou saber quanto é que a fonte manda. Mesmo que não esteja escrito lá 12 volts, mesmo que não esteja escrito lá 19, mas a fonte vai me dizer. Se essa tensão VIN está vindo lá da fonte e lá está escrito simplesmente VIN, eu vou saber que a minha fonte de alimentação é de 12. Então essa tensão aqui, VIN, vai ser 12. Ou seja, se for 19, eu vou saber. Então é assim que vocês têm que começar a analisar. Aí você tem que começar a analisar aqui, ó. Aqui eu sei que eu tenho um resistor aqui de 100K. Aqui vem um capacitor. Só que essa tensão vai ficar aqui, ó. Aqui é uma tensão contínua. Então eu sei que essa tensão só vai chegar até aqui em cima. Só que esse resistor aqui, ó, está ligado a esse resistor aqui embaixo. Tá vendo esse resistor aqui? Isso aqui vai me dar uma queda de tensão. Ou seja, se for uma tensão aqui de 19 volts, vai ter uma queda de tensão aqui no meio. Com isso, eu vou ter uma tensão aqui menor no gate desse MOSFET. Aí agora você tem que se perguntar, esse MOSFET é canal N ou canal P? Porque se for um canal N, ele vai ter que receber uma tensão aqui que seja maior em relação ao source. É assim que se faz uma interpretação, gente. Aí temos um resistor aqui em cima. Qual a finalidade desse resistor aqui? Esse resistor é chamado de resistor de pull-up. A finalidade desse resistor aqui é assegurar essa tensão aqui em cima, ó. Essa tensão ela fica em prontidão, porque na hora que esse MOSFET chavear, o que é que vai acontecer? Aqui em cima, no dreno, vai ser elevado a zero, mas essa tensão ela continua aqui, ó. Essa tensão não vai ser aterrada. Por quê? Porque nós temos um resistor aqui, então ela não vai ser aterrada, ela vai continuar aqui em cima. Então a função desse resistor é isso, é assegurar essa tensão em cima. Então, quando essa dinâmica toda acontecer, gente, qual a finalidade? É esse sinal aqui de tensão, ó, esse sinal elétrico aqui, ou seja, essa tensão contínua, vai ser 0 volt. Então, pessoal, é isso que eu quero falar para vocês. Vocês já conhecem o componente, vocês já sabem como se testa o componente. Agora, pessoal, uma coisa muito importante.
que existem componentes que a gente faz o teste. E existe componente que a gente faz medição. Tá? Vou até escrever isso aqui. Que é uma coisa que muita gente se atrapalha. Deixa eu tirar isso aqui. Tem componentes. Tem componentes que fazemos o teste. E tem componentes que fazemos as medições. Correto? Porque tem muitas coisas que vocês pegam um multímetro na escala de continuidade e sai testando a placa toda. Nem é testando, sai passeando na placa toda com o multímetro na escala de continuidade. E nem sempre isso é uma análise de circuito. Por exemplo, vou apagar aqui, viu? Componentes que a gente testa. MOSFETs. Fala outro componente aí que a gente pode testar. Cristais não. Cristais nós fazemos... Cristais trabalha com frequência. Então a gente mede. Porque se você medir e não dá aquela frequência, tá errado. Porque para testar cristal, você usa um instrumento de medição chamado frequencímetro. Então você não testa cristal, você mede. Outra coisa, diodo, resistores. Resistor você mede. Resistor trabalha com resistência, com ohms. MOSFET você testa. Diodo você testa. Transistor você testa. Mas, quando se trata de capacitores, capacitores você mede. Porque capacitor existe um instrumento de medida que chama-se capacímetro. Então você vai medir a capacitância dele. Resistor você mede. Porque você vai medir a resistência. Existe um instrumento chamado ohmímetro. Ohmímetro. Indutor. Existe o quê? Um indutímetro, né? Isso mesmo? Se tiver errado, me corrija. Então, pessoal, são algumas coisinhas que parecem boba, mas que faz grande diferença no ato da manutenção. Fusível você testa. Porque tem muita gente que não quer estudar, aí fica a vida toda quebrando a cabeça, gente. E aí quando você passa um assunto desse aqui, ó, ele acha que é assunto bobo, aí vai ficar a vida toda atrás de dica, de macete, e aí não sai da estaca zero. Você sabia que muitos técnicos, eles não sabem a hora que deve usar o multímetro digital? Muitos técnicos não sabem o momento que deve usar o multímetro analógico. Muitos técnicos não sabem o momento de usar o osciloscópio. E todos esses instrumentos, pessoal, é necessário ter. Se você é técnico em eletrônica, é necessário ter e você vai usar todos eles. Mas para isso existe um momento adequado de usar ele. Não é assim, eu quero usar esse aqui agora. Eu quero usar esse aqui que é mais bonito. Não é assim que funciona a eletrônica. Eu separei aqui um osciloscópio. Aqui um multímetro analógico. E um multímetro digital. Apesar que isso aí, pessoal, você tem que ter uma fonte de bancada, lógico, né? O técnico que começa não tem uma fonte de bancada, não tem como começar. Tem que ter uma fonte de bancada. Só que isso aqui não vem ao caso. Eu não estou falando aqui não estou falando aqui dos instrumentos, das ferramentas que você tem que comprar, não. Eu estou falando na questão de muitos técnicos não sabem usar os instrumentos que tem na bancada. A nossa placa-mãe, ela trabalha com corrente contínua. Se eu estou trabalhando com corrente contínua, eu vou usar um multímetro.
Mas, se eu vou medir um sinal elétrico, eu vou usar o osciloscópio. Mas aí é que está o X da questão. Aonde é que está o sinal elétrico na placa-mãe? Entendeu, pessoal? Aonde está o sinal elétrico dentro de uma placa-mãe de notebook, dentro de uma placa-mãe de PC? Aonde é que está o sinal elétrico? Então, o que eu quero dizer com isso? Que tem circuitos na placa-mãe que você vai ter que usar o multímetro digital. Mas tem circuitos na placa-mãe que você tem que usar o osciloscópio. O que eu quero dizer com isso? A pessoa, o aluno que ele não estuda, ele vai ficar quebrando a cabeça a vida inteira. Por que ele tem essa dificuldade, gente, de não saber usar os instrumentos? Por quê? Porque tem muitos técnicos hoje que não sabem usar o multímetro. Eu não estou falando... Sei sim, professor. Eu sei onde é a escala de resistência. Eu sei onde é a escala de medir capacitor. Eu sei onde é a escala de medir tensão. Não é isso não, gente. Usar o multímetro no lugar correto, no circuito certo. Tem pessoas que querem medir cristal com multímetro. Tem pessoas que querem medir BIOS com multímetro. Tem pessoas que querem medir gate, testar gate, que recebe pulso do PWM com multímetro. Então, pessoal, existem pontos na placa-mãe que tem que ser o osciloscópio. Aí eu pergunto a você, por que, pessoal, acontece isso com os técnicos? Porque eles não se preocupam em aprender a analisar circuitos. Eles não se preocupam em saber como o circuito funciona. Então, aí, eis a dificuldade. Foi isso que eu mostrei para você aqui agora. Ó. Quando eu falei para vocês que se vocês não entenderem, por exemplo, como uma bobagem dessa funciona, ó, como um circuitinho desse funciona, como é que funciona a dinâmica de um circuito desse aqui, se nesse circuito aqui chegar 5 volts, quanto é que vocês iam encontrar aqui, ó, de tensão nesse ponto aqui, ó, em relação ao terra? Ou seja, na base, aqui na base desse transistor aqui, se você medir em relação ao terra aqui, ó, quanto é que vocês iam achar aqui de tensão no multímetro de vocês? Então, pessoal, olha o que acontece. Voltando aqui para minha tela. Veja bem. Não adianta você encontrar uma placa com defeito e sair testando a placa toda feito louco. Primeiro vocês têm que procurar entender como o circuito funciona. Vocês têm que saber, ó, preste bem atenção. Eu estou colocando esse circuitinho aí. Vocês têm que saber quanto é que é para ter de tensão aí. Vocês têm que saber, se você estiver fazendo uma análise, quanto de tensão tem que chegar naquele circuito integrado. Você já tem que saber quanto de tensão aquele circuito integrado tem que liberar. Se você estiver fazendo uma análise com osciloscópio, você tem que saber qual sinal elétrico tem ali naquele terminal. Se é uma senoide, ou se é uma onda quadrada, ou se é uma dente de serra. Porque não adianta você sair fazendo medidas, como aqui eu coloquei esse circuito aí, ó. Digamos que aqui fosse uma análise de defeitos, ou seja, uma análise de circuito, e você... Porque é isso que a gente faz. A gente coloca nosso multímetro aí na base, não é assim? Aí é um transistor bipolar. O que é que eu faço? Eu quero ver se está chegando tensão na base. Aí o que é que eu faço? Eu coloco minha ponteira preta no terra e coloco minha ponteira vermelha na base.
Aí quanto é que eu devo encontrar aqui? Não sei se vocês estão enxergando aí, mas aqui tem um resistor, ó, de 8.2K. Não sei se vocês estão enxergando. Tá vendo aí? Aqui chega a 5 volts. Quando chega a 5 volts aqui, ó, o que acontece? Vai chegar um sinal positivo até a base. Veja que esse emissor ele está ligado ao terra. Quando o componente, pessoal, é do tipo N e do tipo P, como o diodo não é assim? O diodo não é tipo N, material tipo N, tipo P, ou tipo PN, digamos, tanto faz, né? O material tipo P e tipo N, o que acontece? Vai ter uma queda de tensão que varia entre 0.5 e 0.7, não é isso? Esses semicondutores, não é assim? Do tipo N e do tipo P. Não sei se vocês têm esse conhecimento, mas tem sim. Quem tem o meu curso sabe disso. Então, o que é que acontece, gente? Aqui, ó, se isso chegar aqui na base, ele vai encontrar aqui como se fosse um diodo, só para abrir a mente de vocês. O que é que vai acontecer aqui? Esse transistor bipolar vai permitir a passagem de corrente e vai gerar aqui uma queda de tensão, que é a queda de tensão do transistor. Então, aqui na base, quando você medir, vai encontrar essa queda aqui, ó, de 0.7. Não é de 5. Vai encontrar aqui 0.7, ó. Teoricamente 0.7. Na prática pode ser que seja menos, 0.6, 0.5, entendeu? E o restante da tensão cairá sobre o resistor. É como se fosse assim, gente, ó. Deixa eu fazer um exemplo bem prático aqui para vocês, para ficar mais fácil a compreensão de vocês. O que eu quero dizer com isso é que se vocês não procurarem compreender, vocês vão ficar difícil de chegar a uma conclusão de uma análise. É como se fosse isso aqui, gente, ó. Um resistor aqui. E um diodo aqui, ó. Isso aqui é para vocês entenderem. Se eu colocar 5 volts aqui, ó, quanto é que eu vou ter aqui nesse ponto, gente? Quanto é que eu vou ter aqui no anodo depois do resistor? Quanto é que eu vou ter aqui? Aqui no anodo, ó, depois do resistor. É semelhante a esse exemplo aqui, gente. É semelhante a esse exemplo aqui, ó. Eu só coloquei esse exemplo aqui para que vocês possam fixar o entendimento. É só para que vocês possam fixar. É semelhante a isso aqui, ó. Entenderam? Não, não é 5 volts. Está errado. A base em relação ao terra. A base em relação ao terra. 5 volts você só vai encontrar se você colocar do terra para o resistor. Para o lado 1 do resistor. Mas se for na base em relação ao terra, você vai encontrar ali só a queda de tensão. Tá? Que é a tensão de ruptura do diodo. Do transistor bipolar. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam com isso? Para você ter uma análise eficaz de uma placa-mãe de notebook, seja qualquer placa que for, gente, placa de TV, placa de geladeira, placa de portão, vocês já tem que entender todo o circuito daquela placa. Já tem que ter noção, a gente que trabalha com notebook, você já sabe que o notebook trabalha com 19 volts, você já sabe que no CI de charge recebe uma alimentação de alta no CI de charge e ele libera uma tensão para alimentar a bateria. Nós sabemos que a BIOS
tem uma tensão de que varia de 1.8, né? Tem BIOS que é 3.3. Então, assim, o técnico já tem que conhecer essas tensões. Porque senão ele vai ficar perdido. Senão ele vai ficar perdido. Ele não vai saber, poxa, aqui é para ter 1 volt mesmo? Será que é para ter 1 volt mesmo? Então, pessoal, é assim que funciona. A questão de quando é que você deve usar o multímetro, quando é que você deve usar o osciloscópio, isso aí também vocês têm que saber. Porque não adianta eu ter um osciloscópio de primeiro mundo na bancada e não saber onde é que eu vou usar na placa-mãe. E não saber aonde eu vou usar. Ah, professor, eu posso trabalhar só com o osciloscópio na bancada? Pode, mas não é. Sabe aquela coisa... Posso tudo, mas nem tudo me convém? É mais ou menos por aí. Às vezes não é necessário você estar usando o osciloscópio na placa toda. Porque a placa toda não trabalha com sinais. A placa toda trabalha com DC. Trabalha com DC. E não com sinais. Existe ponto específico na placa que trabalha com sinais. Para que usar o osciloscópio aqui em DC? Só se eu estiver suspeitando de alguma variação de tensão. Só se eu estiver suspeitando de algum ruído. Geralmente depois de capacitores, depois de bobinas e tal. Mas existem pontos na placa que você precisa conhecer e usar o osciloscópio. Mas existem pontos na placa que você vai usar os dois. Por exemplo, na BIOS eu posso usar o osciloscópio e posso usar o multímetro. Entendeu, gente? Existem essas coisas. Numa fonte chaveada, por exemplo, eu posso usar o multímetro e posso usar o osciloscópio. Porque os dois, o circuito requer esses dois testes. Tem circuito que requer os dois instrumentos de bancada. Existem sinais na BIOS que eu testo com osciloscópio. Por exemplo, o pino 8 é uma tensão de 3.3 DC. 3.3 volts contínuo. Então assim, eu posso colocar o meu multímetro aqui? Posso. Mas aqui no pino 1, já não é legal com multímetro. Porque aqui no pino 1 é um sinal. Aqui no 2 é um sinal. Aqui no 6 é um sinal. Aqui é um sinal. Aqui é outro sinal. Aqui é outro sinal. Mas aqui, ó, no pino 8, já não é um sinal. Aqui já é uma DC. Entendeu, gente? Por exemplo, o PWM. Estão enxergando aí? Aqui tem uma alimentação chamada VIN. Aqui é uma DC, ou seja, uma corrente contínua. O Enable, aqui ó. O Enable, aqui é uma DC. Aqui eu uso o multímetro. Mas aqui no Gate, aqui é um sinal. Aqui nesse gate de baixo, aqui já é um sinal. Não é correto usar o multímetro aqui. Aqui ó, no gate já é um sinal. Aqui já é um sinal elétrico também. Quadrado. Aqui é um pulso quadrado. Aqui também é um pulso quadrado. Então aqui eu posso usar o multímetro e posso usar o osciloscópio. O que eu quero dizer com isso, gente? Presta atenção só nesse detalhezinho aqui. Ó, eu vou fazer um exemplo. Aqui tem um... Vou fazer de preto, né? É melhor. Aqui tem um circuito integrado. Até aí tudo bem, né? Aqui eu tenho um terminal VIN. Presta atenção aqui. Quem não gosta dessas aulas, boa noite. Aqui eu tenho, é só um exemplo, gente. Habilitação. Aí aqui eu tenho deixa eu ver. O GND.
Aqui eu tenho um sinal, uma saída. Aqui é uma saída, viu, gente? Aqui eu tenho um exemplo aqui de um feedback, que a maioria dos CIs ele tem um feedback. Aqui é um CI simples, tá? Um CI meio maluco aqui, mas é só a fim de estudo, viu, gente? Para que os engenheiros de plantão aí falem, ah, que CI é isso, não sei o que, isso aqui. Isso aqui é a fim de entendimento, para você absorver e não ficar perdido. Aqui, gente, aqui está a grande sacada. Aqui eu posso usar o meu multímetro. Olha aqui. Estão me vendo aí? Oh. Posso, pessoal, usar meu multímetro? Posso de boa. Só que, pelos meus conhecimentos, eu já conheço que aqui no pino, digamos que aqui seja pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5. Vou chamar aqui de CI. Só que eu quero adiantar a minha manutenção. Eu já conheço esse circuito. Então, o que é que eu vou fazer? O meu osciloscópio já está ligado. O meu osciloscópio está aqui na bancada e já está ligado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir com o meu osciloscópio bonitinho. E vou testar o pino 5. Eu vou testar o pino 5. Eu não vou sair medindo. É porque aqui eu estou colocando só 5 pinos. Mas, às vezes, esse CI tem 32 terminais. Esse CI tem 32 terminais. Um exemplo, gente. Não estou dizendo qual é o tipo de CI. Mas eu sei que no pino 5, se esse CI estiver perfeito, no pino 5 aqui ele vai emitir um sinal de onda quadrada. Então eu vou vir aqui com o meu osciloscópio e medir aqui. Se eu encontrar a minha ondinha quadradinha aqui, ó, já eliminei um defeito. Já eliminei aqui uma análise. Então eu já vou partir para frente. Eu já sei que esse CI está bom. Vocês entendem? Então é assim que você usa o seu osciloscópio. Mas, presta atenção aqui. Eu tenho que saber que o sinal ali é quadrado, não é uma senoide. Eu tenho que saber que eu poderia usar o multímetro só para ver a habilitação, a alimentação, feedback. Mas o sinal, eu não posso usar o meu multímetro ali naquele sinal, no pino 5. Eu poderia até encontrar uma tensão ali. Mas será que o meu sinal ali estava correto? Será que ali não estava saindo um dente de serra ou um ruído qualquer? Ou uma onda toda deformada? Em vez de ser uma onda quadrada, uma onda toda abaulada. Entende, gente? Aí a questão de você saber analisar e saber como o circuito funciona. Pessoal, um abraço para todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí da dinâmica dessa aula. Deus abençoe a todos. Você ainda que não adquiriu o treinamento, o curso, adquira, pessoal. Não fique mendigando informações ali, informações acolá, que isso não presta. Quando você compra um curso e você vai passo a passo, isso te enriquece.
Eu tenho um treinamento de osciloscópio muito bom, tá aqui na descrição. Tem um treinamento de placa-mãe de desktop muito bom. Tem muitos conteúdos riquíssimos, pessoal, no conteúdo de placa-mãe, de conserto de placa-mãe. São assuntos maravilhosos, gente. São assuntos maravilhosos. É pura eletrônica, é análise. É esse tipo de análise aqui, análise de circuito. São análises avançadas. Um pouquinho disso aqui que a gente tem aqui, vocês já se sentem maravilhados. Imagine vocês adquirindo os conteúdos do curso. Melhor ainda para vocês, gente. Você só vai ter a crescer. Só vai ter a crescer. Você só não vai crescer se você estiver esperando encontrar dicas e macetes, ou então ficar sempre a vida toda ficar perguntando: minha placa não liga, é o quê? Minha placa liga, desliga, é o quê? Gente, você é capaz. Você é capaz. Tá? Mas se disponha, se levante. Como diz a Bíblia, né? Jesus Cristo sempre falava para o pessoal da época: levanta e anda. Levanta e anda, ou seja, vá em busca. Ande com suas próprias pernas, se esforce. Valeu? Muito obrigado pela sua visita. Volte sempre. Se inscreva no canal. Quem ainda não me segue no Instagram, gente, vai lá no Instagram. Só clicar lá o dedinho lá, ó, seguir. Pronto, segue lá porque é lucro para vocês. Você seguir o Magnata Silva é lucro. Tem muitos conteúdos que eu estou passando lá, de ressoldagem, conteúdo de tirando componente, de novidades, assuntos. É importante. Valeu, gente? Um abraço, fique com Deus. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.